Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Iniciamos esse programa, como sempre, invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa durante esse programa. Aliás, nem fora dele. Acho que o assunto da semana são essas declarações da secretária de Estado Condoleezza Rice, quando esteve no Brasil, dizendo que os Estados Unidos se relacionam igualmente bem com governos de esquerda ou de direita sem discriminação, só se importando com eles manterem ou não as instituições democráticas em funcionamento. E, bom, é claro que essa declaração é apenas pro forma, porque ela em si mesmo não faz sentido, não faz o menor sentido. Quer dizer, porque o esquerdismo hoje consiste essencialmente de anti-americanismos no mundo inteiro. Quer dizer, até as propostas socialistas estão meio diluídas ou adiadas, as propostas de estatização dos meios de produção estão adiadas, e para o momento o que a esquerda mundial se interessa é apenas a destruição dos Estados Unidos, como é a etapa básica da destruição da civilização ocidental de modo geral, na linha preconizada exatamente por Georg Lukács, Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt. Então, traduzida a frase nos termos reais, significa que os Estados Unidos se dão igualmente bem com os governos pró-americanos e anti-americanos. Isso aí é claro que não faz sentido. Isso é até uma contradição material, não apenas uma contradição lógica. Às vezes, por trás... No Brasil, hoje em dia, as pessoas não sabem disso, elas não sabem distinguir o que é uma contradição lógica e uma contradição material. Se impressionam muitas vezes com contradições lógicas, quando às vezes a contradição lógica ou é um erro de formulação ou é uma maneira de você expressar uma situação que é em si mesma contraditória, quer dizer, você está expressando um problema, na verdade. No Brasil, dificilmente você encontra alguém que pega isso. Sobretudo essa molecada aí universitária que gosta de dar palpite em blogs, Orkut, essa coisa toda, eles são loucos para catar contradição lógica, porque contradição lógica até um gato percebe, né? Um computador, um gato, um macaco, papagaio, né? Agora, se por trás da contradição lógica tem uma contradição real, material ou não, bom, isso aí precisa de algum treino filosófico, e esse pessoal não tem mesmo, né? Mas, no caso aqui, a contradição não é apenas lógica, não é uma contradição verbal, é uma contradição material, efetivamente. Quer dizer, se o esquerdismo hoje consiste basicamente de anti-americanismo, então não é possível que os Estados Unidos se deem igualmente bem com o governo de esquerda ou de direita, né? No fundo, o que ela quer dizer é que alguns desses governos de esquerda estão, de certo modo, sob controle, quer dizer, não apresentam um perigo imediato. Ora, não apresentar perigo imediato hoje parece que é o máximo que o Departamento de Estado pode esperar do governo. Então, como o governo brasileiro se inclui justamente nessa categoria, que não apresenta um perigo imediato, já é considerado amigo. Você vê como os Estados Unidos mudaram desde o tempo do Teddy Roosevelt, né? O Teddy Roosevelt, o governo estrangeiro escreveu, não lê, já mandava invadir logo, né? Agora não, agora você pode cuspir na cara deles, se a cuspida é uma certa distância, a mais de 3,5 metros, eles não ligam não, entendeu? Só ligam se a cuspida é 10 centímetros, 15 centímetros, né? Então, vocês podem perguntar, mas será que essa Condoleezza Rice e o assessor dela, Thomas Shannon, um homem tão inteligente, será que eles não sabem a respeito do Foro de São Paulo? Não sabem que pessoas como Chávez e Correia e Evo Morales são apenas, vamos dizer, a vitrine exterior do Foro de São Paulo, que no fundo é dirigido ainda pelo PT, pelo Lula? É claro que eles sabem de tudo isso, tá certo? Mas eu não creio que os Estados Unidos estejam na posição hoje de poder, vamos dizer, falar o português, claro. Então estão sorrindo, se fazendo de bonzinhos, porque não querem criar mais hostilidade, já estão com um problema monstruoso no Iraque, não querem
não quer reconhecer publicamente que existe um problema quase similar ou pior na América, se preparando na América Latina. Né? Pior, na verdade, porque se você for ver os efeitos do narcotráfico aí no Brasil, na América Latina em geral, está matando muito mais gente do que o Iraque. Né? Mas como isso aí não convém falar, não se pode falar disso aí, né? Até hoje no Brasil tem gente que é suficientemente burra para dizer que existem suspeitas de uma ligação entre PT e Farc. Eu digo, como suspeitas? A coisa está documentada, está confessada, está declarada em 1000 atitudes públicas, né? O pessoal esquece que o sujeito foi ministro da cidade, o Olívio Dutra. O Olívio Dutra recebia o comando da Farc no Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, né? Ao mesmo tempo em que isso aí, aliás, isso não é de hoje, quer dizer, o pessoal da esquerda brasileira todo, no tempo já do FHC, o ministro da Justiça, que eu não lembro nem quem era o sujeito, não era o Ferreira Filho, não é um outro, foi um outro, eu não sei se foi o Zé Gregório, alguém diz, olha, os comandantes da Farc estão aqui no Brasil, mas nós não temos nada contra eles, não há nada, não há nenhuma queixa, judicialmente nada temos contra eles. Né? Já dizia isso naquele tempo, quer dizer, estou passando a mão na cabeça da Farc faz muito tempo. E não é só PT, não, tem muita gente. Né? É claro que o Departamento de Estado sabe tudo isso. Agora, no Brasil, o pessoal tem uma ideia muito errada do que é Departamento de Estado. O Brasil vive dentro da mitologia esquerdista, né? E para eles, o Departamento de Estado é o suprassumo do direitismo, do conservadorismo. Aqui nos Estados Unidos todo mundo sabe que é exatamente o contrário. O Departamento de Estado está infiltrado de esquerda, está vazando esquerdista por lá. Quer dizer, se a gente puxar a política exterior americana um pouquinho para a direita, é uma coisa altamente trabalhosa, muito difícil. Condoleezza Rice e Thomas Shannon estão comendo pão que o diabo amassou lá dentro, né? Então tem que tomar cuidado. Até eles têm que tomar cuidado com o que falam. Agora, você vê que o Thomas Shannon foi bastante irônico quando ele disse, perguntado se os Estados Unidos acham que a posição do Brasil em relação à Farc é muito branda, né? Quer dizer, a pergunta já é um eufemismo, porque brandura é uma coisa, e parceria, amizade, cumplicidade é outra. Né? Ele ainda disse, ironicamente, na minha experiência com o Brasil, que o governo brasileiro é muito duro com as Farc, quando as Farc entram no Brasil. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, é claro que isso é gozação, quer dizer, mas aí a diplomacia é sempre o mundo da hipocrisia, mas o pessoal está começando a abusar muito, né? Porque até a hipocrisia tem um certo limite. Quando passa num certo ponto, começa a ser loucura. Agora, o curioso é que, no mesmo momento, então, está indo aí o ministro da Defesa, o Nelson Jobim, né, vem aqui para os Estados Unidos vender a ideia do Conselho de Defesa Latino-Americano, que é um projeto do Foro de São Paulo. Né? E a Condoleezza também, novamente, está fazendo de conta que não sabe do que se trata. Né? Quer dizer, já dizia, Talleyrand que dizia que diplomacia consiste em você continuar sorrindo no instante mesmo que está levando um pontapé na bunda. Né? Tem que sorrir como se não estivesse acontecendo nada, porque é exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, o Nelson Jobim vai lá levar um plano do Foro de São Paulo que é feito, vamos dizer, para articular todas essas forças anti-americanas no continente, né? E a Condoleezza Rice faz de conta que não tem nada demais. Mas eu acho que, em parte, o raciocínio da Condoleezza é o seguinte: olha, esse governo já está acabando, esse abacaxi vai ficar para o próximo, vamos fazer de conta que ele não sabe de nada, e a gente deixa esse pepino pra, né, ou para o McCain, ou para o Obama, ou para Hillary, algum idiota que vem em seguida. Né? Quer dizer, toda esta omissão, né, do governo Bush com relação à América Latina abriu um espaço para um crescimento formidável da esquerda, e esse abacaxi vai ficar para o próximo. Né? Agora o pessoal reclama do que o Bush fez no Iraque. No Iraque ele fez a coisa certa, tinha que invadir mesmo aquela merda, pô. Quer dizer, o homem já tinha matado 300 mil iraquianos lá, você vai deixar que isso continue? Tinha que tirar o sujeito de lá. Agora, se é para depois, vamos dizer, civilizar o Iraque, ou se é para atacar, tirar o sujeito de lá e depois ir embora, isso eu, de fato, não sei, nem entro no mérito da questão. Né? Agora, para você ver como está indo as coisas aí na América Latina, né? Vê que aqui o presidente do Equador, o Correa, Rafael Correa, que tem uma governadora da província de Orellana, chamada Guadalupe Llori, né, que fez lá uma manifestação popular. O governo acusou-a de terrorismo. Quer dizer, você fazer uma passeata agora é terrorismo. Né?
E já tem 3 sentenças judiciais libertando a mulher, mas ela continua na cadeia, o cara não solta. Quer dizer que aí a justiça já não vale mais nada, né? Lá no Brasil também não vale. Então, quer dizer, vamos dizer, essa relação imensa de crimes que esse governo aí está envolvido, que é assim, recordista absoluto de corrupção ao longo de toda a nossa história, e não acontece absolutamente nada para ninguém, estão cuspindo na cara da justiça, quer dizer, o STF já virou o escritório da advocacia do PT, né? Agora está aqui, vamos mudar um pouquinho de assunto. O Wilson Castro me pergunta que eu gostaria que me indicasse as melhores traduções da obra de Aristóteles, especialmente em português, inglês e francês. Olha, em português existe uma tradução do órgão, que é as obras lógicas de Aristóteles, feita pelo professor Gessé Pinharanda Gomes, editor Guimarães, Lisboa. Essa tradução é realmente muito boa, né? Existe a tradução da metafísica, foi feita pelo Giovanni Reale, depois adaptada para o português, saiu pela editora Paulina. Isso é muito uma edição primorosa, a melhor edição que tem da Metafísica de Aristóteles é as procuras da editora Paulina, que está lá a edição preparada pelo Giovanni Reale, né? Em inglês, existe a famosa tradução do Jonathan Barnes. Jonathan Barnes, que é a edição da Oxford, né? Já teve várias edições. Era uma tradução antiga que o Jonathan Barnes foi lá e melhorou. A tradução foi feita por várias pessoas. Daí veio esse cidadão chamado Jonathan Barnes, deu lá uma ajeitada em cada uma, onde atualizou com o estado presente dos conhecimentos na filologia aristotélica e fez essa edição que é realmente muito boa. Se você prefere ler em francês, não existe uma edição compacta do Aristóteles, mas existem vários volumes, como praticamente a obra de Aristóteles inteira, não sei se já foi inteira, feito pelo Joseph Tricot, pela editora Vrin, é V-R-I-N. Né? Agora, eu mesmo, assim, de tudo, eu prefiro essa edição da Metafísica do Giovanni Reale. Eu acho absolutamente incomparável. A edição comentada ali só não entende que é muito burro. Agora, falar em muito burro, a justiça brasileira acaba de decretar aí que o homeschooling no Brasil é crime. Né? E eu acho que crime, o seu juiz, crime é mandar para a escola. Porque na escola os caras vão, assim, eles vão lá para aprender, né, a consumir droga, né, a praticar o homossexualismo, principalmente com os seus professores, porque não vai dizer que o sujeito vai lá ensinar o homossexualismo para os caras e dizer, não, pratiquem entre si e eu não tenho nada a ver com isso. Isso é impossível, isso é absolutamente ridículo. Né? Quer dizer, se existe vão aprender Você lembra aquele caso que o sujeito tocou fogo no cabelo da professora, né, e a Secretaria de Educação tomou partido dele. E tinha uma outra menina que ajudou a professora, essa está com medo de voltar para a escola porque os outros colegas vão bater nela. E a Secretaria de Educação, em vez de proteger essa menina que fez a coisa certa, protege o bandido. Ou seja, a educação brasileira é crime. Vocês que têm criança na escola, vocês parem com essa ilusão, meu Deus do céu. Vocês estão achando que vocês estão em 1950, 1960? A situação já mudou muito. É que onde o povo julga as coisas pelo seu valor nominal. Valor nominal que se conserva, você continua usando os mesmos nomes ao longo das décadas, mas pode dizer nomear coisas que já estão completamente diferentes. Quer dizer, o tempo em que você mandava seu filho para a escola, acreditando que aquilo ia ajudá-lo a subir na vida, a conquistar uma posição boa, isso é tudo, hoje em dia, isso é uma fraude. Se você tem capacidade, você vai. Você vai em frente. Agora, se você não tem, todos os diplomas que você tem não adianta nada, isso aí só serve para engrossar a fileira dos incompetentes, vigaristas que dominam a nossa universidade. Quer dizer, o Brasil tem as piores escolas do mundo. Todos os testes que são feitos no mundo, os brasileiros têm sempre o último lugar. Não é o penúltimo, não é o antepenúltimo, é sempre o último. Quer dizer, que autoridade tem essa merda desse Ministério da Educação para dizer que você não pode educar sua criança em casa? Quer dizer, esse ministério tinha evidentemente que ser fechado. Os Estados Unidos tinham a melhor educação do mundo até que o governo de Jimmy Carter criou o Ministério da Educação. Aí melou tudo. Agora no Brasil não precisa, porque sempre foi ruim. Sempre foi ruim e agora está piorando. Quanto mais o governo interfere, mais pior, vai caindo.
Ai, ai, ai. Aí tá aqui, ó, a carta. Júlio Draghi. Sou Júlio Draghi, pianista e professor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assisti pelo menos 2 suas palestras aqui no Rio e possuo diversos livros seus, sendo meu favorito Jardim das Aflições. Recentemente concluí meu doutorado pela Universidade de Miami. Retornei em meados de 2007 para minha atividade na UFRJ. Não devia ter feito isso, Júlio. Já estava em Miami, devia ficar lá mesmo, porra. Agora, não sei se o senhor está a par, mas quem está estarrecido com quem a Universidade Federal do Rio de Janeiro escolheu esse ano para a aula inaugural, o líder do Sem Terra, o Stedley. Nessa atuada, quem será o próximo? O líder das Farc? Eu acho que sim. Né? Um deles morreu agora, vai ter que chamar o outro. Tá certo? Agora, o Stedley é uma besta quadrada, um sujeito fingido, mentiroso. Olha, eu tive um debate com o Stedley em 1998, na Bienal do Livro, lá. Eu mesmo fiquei estarrecido de como o sujeito podia ser tão burro que ele não tinha lido nem o próprio livro dele. Né? O livro de Questão Agrária no Brasil, eu tinha lido o livro, eu sabia tudo que estava escrito. Ele não sabia nada, ele tinha esquecido tudo, eu estava falando o contrário, não sabia. Eu citava um livro lá, ele não sabia que livro era, daí eu mostrei, aqui sua besta, é o seu livro, pô. Né? Esse sujeito não tem capacidade para nada. Inclusive, não tem nem coragem. Quer dizer, esse sujeito tem coragem quando tem 200 militantes atrás dele. Ele sozinho é um bosta. E eu provei isso para todo mundo. Ele junto com os militantes também, que eu mandei todo mundo calar a boca e calaram. Quer dizer, quem é esses caras, porra? Não sei por que fazendeiro, deputado, tem medo dessa gente, porra. Né? Quer dizer, no Brasil é assim. Ou você se acovarda, tem um rabo entre as pernas, ou então você quer fazer uma violência, quer dar tiro nos caras, tem que contratar jagunça. Vocês não têm vergonha, porra? Não é do tiro que se enfrenta esses caras, não, pô. É com verdadeira coragem, é com verdadeira autoridade. Ora, porra. Vamos lá. Olha aqui. Aqui está acontecendo um negócio extraordinário, né, aqui nos Estados Unidos. Porque houve essa história que descobriram que o pastor da igreja do Barack Obama é um sujeito totalmente anti-americano, radical de esquerda, tá certo? E africanista, quer dizer, o sujeito que dele dá muito mais valor à civilização africana do que a do país onde ele está. Eu não sei porque que ele não volta para lá, tá certo? Eu não vou voltar para lá porque é idiota, né? Quer dizer, vamos dizer, se você pegar os afrodescendentes, né? Onde no mundo os afrodescendentes têm as melhores condições de vida? É na África? Ou é aqui? Então, o cara pode falar da África, mas olha, é a África de 1000 anos atrás, né? 1000 anos atrás podia ter a grandeza, podia ter o império, podia ter... Hoje não tem mais nada, pô. Né? Então, você fica falando dessa civilização africana idealizada, que é uma coisa que já não existe mais. Quer dizer, eu não conheço direito a história da África, mas eu sei que houve grandes impérios lá. Tá? Depois o negócio desmembrou, virou umas tribos lá, tudo morrendo de fome, que se não fosse inglês chegar lá para dar comida para eles, já tinham acabado as tribos, né? E quer dizer, se não fosse bando de missionário que foi lá para cuidar, tipo Albert Schweitzer, já tinha tudo morrido de tuberculose, de lepra, e agora está tudo morrendo de AIDS, porque também se não vai o europeu americano socorrer, vai morrer tudo de AIDS, porra. Né? Quer dizer, essa civilização do que os caras estão falando é uma coisa que existiu no passado. Hoje em dia, não existe uma civilização africana que seja alternativa à civilização euro-americana. Não tem nada. O que tem lá é o que foi retirado da Europa e levado para lá. Até essas ideias socialistas, não vai dizer que a ideia socialista é africana. A não ser que você leve a sério aquele negócio do Black Athena, aquela tese de que todo mundo era preto, né? Aristóteles era preto, Platão era preto, Jesus Cristo era preto, Sócrates era preto, né? E foram os brancos malditos que roubaram deles, né? Tem que ter um maluco que tem essa tese. E até o Buda, né? Então, mas tirando esse louco, o fato é que se existiu a grande civilização na África, existiu, mas agora não tem mais. Então, eu não vejo o que a atual civilização africana teria a contribuir para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm muito a contribuir lá. Não só tem, como está contribuindo. Então, o sujeito vai lá e, assim, desce o cacete na raça branca, diz que a raça branca, os brancos europeus são assassinos, são genocidas, etc., mataram todos os pretos. Mentira, mentira. A escravidão na África foi, sobretudo, coisa de árabe, coisa de muçulmano. Eles escravizaram 20 vezes mais do que os europeus. Escravizaram, já tinha escravidão na África, feita pelos muçulmanos, 8 séculos antes de chegar o primeiro português lá. E o português lá não escravizou ninguém, ele comprava dos árabes, porra. Tá certo?
e o inglês muito menos. Agora, não só tinha isso, como tinha muçulmano que invadia, né? Fazia, percorria ali as praias da Europa, né? A Espanha, a Itália, e catava gente lá para escravizar. É um montão de gente. Isso aí muitos séculos antes de chegar o europeu lá. E entre esses muçulmanos, tinha muito africano. Quer dizer, o africano já estava escravizando gente na Europa muito antes do português pensar em ir para a África, pô. Né? Então fica cultivando este mito, esta mentira, né? Então, para tirar proveito político. E o Barack Obama está lá ouvindo aquilo tudo e achando bom. Daí, quando se divulgou isso aí, o Barack Obama imediatamente falou, não, mas eu nunca ouvi o pastor dizer isso, não sabia. E no site da igreja, chama-se Pastor Wright, o Pastor Wright mandou apagar tudo aquilo, tirou, fez que nem o site do Foro de São Paulo. Apaga, vai para baixo do tapete, some com essa merda toda porque está dando na vista. Né? Quer dizer, já mostra que não presta. E o Barack Obama jurando que ele nunca ouviu o pastor falar essas coisas. Bom, acontece o seguinte, acontece que agora apareceu gente, até camarada do serviço secreto. Ele disse, olha, eu vi ele lá, ele estava no culto no dia tal, assim, quando o pastor falou não sei o que, não sei o que. Ou seja, esse Barack Obama foi totalmente fake. Tá certo? Ele é diferente dos outros políticos. Os outros políticos mentiu de vez em quando, até o Clinton, né? Ele não pode mentir o tempo todo, mas o Barack Obama ele nem precisa mentir. O personagem dele é fake. Ele não é o que parece. Ele não é o que ele tenta parecer. Ele está tentando, parecendo muito mal. Quer dizer, nem para fingir o sujeito serve. Tá? Agora, acontece que o Barack Obama tem duas diferenças em relação aos políticos anteriores. A primeira diferença é que ele é totalmente fake. Totalmente fake, nem o Bill Clinton era. O Bill Clinton era o Bill Clinton. Agora, o Barack Obama é um sujeito chamado Hussein, que mente até sobre a sua infância, que ele disse que jamais foi muçulmano, e hoje está mais do que provado que foi. Então, assim, acompanha os artigos do Daniel Pipes, está lá a prova mais do que suficiente. Quer dizer, o sujeito mente sobre a sua própria história. Ele já se apresenta na candidatura, não é que ele está mentindo a respeito da política, não. Ele está mentindo a respeito dele mesmo. Quer dizer, a identidade dele é falsa. Tá certo? Isso aí nem Bill Clinton fez. É a mesma coisa que descobrir, não, o Bill Clinton não é o Bill Clinton. O Bill Clinton é um sujeito, né, chamado João da Silva. Tá certo? Agora, o Barack Obama não é o Barack Obama. O Barack Obama é outra pessoa. Né? Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é a cor da pele. Tá certo? Agora, então essa diferença é meramente acidental. Ela não é importante. Tá certo? Agora, todo mundo presta atenção nessa e diz, é o candidato negro, é o candidato negro. Fala, não, a diferença dele não é que ele é candidato negro. É que ele é o candidato fake. Candidato negro por candidato negro, por que não escolheram Alan Keyes, que é um grande homem? Grande homem. Né? Alan Keyes foi um assessor do Reagan, tem uma dimensão de estadista, é um intelectual de verdade, um homem sério, tá certo? Quer dizer, se eu fosse eleitor aqui, eu votaria no Alan Keyes para qualquer cargo, desde de xerife de Petersburg até presidente da República, tá certo? É um homem muito sério, né? Agora, no próprio partido boicotam o Alan Keyes. Por quê? Porque é um cara sério, pô. É um homem sério, um homem sincero, alguém preso. Agora, Barack Obama pode. Né? Vamos lá, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô, Olavo? Eu, por favor, fale rapidinho. Onde gente na fila aí? Alô, pessoal, está me ouvindo bem? Estou ouvindo mal, mas estou ouvindo. Olavo, é o seguinte, eu estava conversando com meu sobrinho nesses dias e falando sobre Antônio Gramsci, né, que a gente ouve você falar muito. Então eu estava explicando para ele essas estratégias que a gente aprende com você sobre o gramscianismo, e ele não estava conseguindo entender. Então eu dei um exemplo para ele de que na cidade dele, ele tinha me contado que recentemente, o Frei Beto tinha ido lá dar uma palestra sobre planejamento familiar. E ele levou um susto quando o Frei Beto propôs durante a palestra para uma ONG, que foi convidado por uma ONG dessa cidade, propôs esterilização das mulheres, esterilização dos homens, esse tipo de coisa que Frei Beto e que os gramscianos sempre propuseram. Então eu expliquei para ele, justamente eles conseguiram penetrar esse tipo de pensamento, inclusive na classe média e na burguesia, porque essa própria ONG que convidou o Frei Beto é uma ONG
de classe média daquela cidade. Claro. E então eu mostrei para ele que esse o processo que está acontecendo aqui no Brasil. E ele levou um susto, ele, a namorada dele, ficaram assustados. Mas por que um padre está defendendo esterilização em massa, esterilização de mulheres? Então eu estava comentando, baseado no que você falou, né, Labo, de que, na verdade, não adianta discutir pontualmente com esse pessoal essa questão de movimento gay, de esterilização, não adianta discutir. O que tem que ser entendido é que existe toda uma estratégia por trás disso. A outra questão que hoje eu vi na TV Escola, Labo, é um programa sobre ressocializar os criminosos. E os pedagogos todos do MEC, que estavam fazendo esse debate hoje de manhã, eles falavam assim, criminoso eles chamavam de apenado, condenado é apenado, crime eles chamavam de delito. Eles nunca usam os termos, eles usam realmente eufemismos, parece que é aquela questão da nova língua, né? Eles usam palavras para amenizar toda aquela situação. Era só isso mesmo que eu tinha que comentar, Olavo. Boa noite para você. Boa noite, obrigado. Olha, você tem toda a razão, tudo que você disse é verdade. É exatamente o que está acontecendo. Quer dizer que gradativamente os camaradas vão invertendo todos os critérios, tá certo? Eles vão criminalizando o que é o bem e vão, vamos dizer, legitimando tudo que é o mal. Isso é tão óbvio que eles estão fazendo. Por exemplo, o mesmo país, vamos dizer, que não quer, pega lá um assassino, um traficante, um estuprador, eles não pode nem chamar de criminoso, porque vai ofender o coitadinho. Trata como criminoso o pai e a mãe que querem educar essa criança em casa. Quer dizer, é claro que é uma inversão, e é uma inversão monstruosa. Esse pessoal tem uma mentalidade monstruosa, não é uma questão de divergência política, não estamos falando de divergência política, é uma mentalidade criminosa mesmo, isso é muitíssimo perigoso. Não é questão de que o sujeito é a favor do socialismo, não. O sujeito pode ser a favor do que ele quiser. Agora, o problema é que os métodos de ação que esses camaradas usam são criminosos em essência. E eles não param. Eles usam todos os recursos criminosos que existem. Você estava falando de negócio de igreja? A infiltração da KGB na igreja começou na década de 30. Está tudo documentado no livro do Ricardo de la Sierva, que se chama Las Puertas del Infierno. Ele escreveu 3 livros a esse respeito, somando tudo a 1.500 páginas, cheio de documentos. A história está toda contada lá. Quer dizer, de repente começa a acontecer coisa na igreja, mas o pessoal, como eu estava falando agora mesmo, o povo julga as coisas pelo seu valor nominal. A igreja é a igreja. Ele não sabe reconhecer por trás da palavra, vamos dizer, a substância, quer dizer, a coisa que, a situação real, quer dizer, quem são as pessoas que estão lá dentro. Quer dizer, a igreja está cheia, repleta de bispos, de cardeais, de sacerdotes, que são agentes comunistas mesmo, agentes da KGB, porra, não se iludam com isso. A KGB foi e é a maior organização que já existiu na face da Terra. Só dentro da União Soviética tinha 500 mil funcionários. Tá certo? E se não tiver 5 milhões de agentes pelo mundo, é pouco. Mais ainda, o pessoal pensa que a Rússia mudou, que virou capitalista. Nada, nada, nada. Todos os grandes capitalistas russos, todos trabalham para a KGB até hoje. A KGB pôs o dinheiro na mão deles, mas o dinheiro não é deles, ainda é da KGB. A KGB controla tudo. Esses capitalistas russos são todos fake, né? Saiu no último número da Salisbury Review. Aqui eu recomendo para vocês, olha aqui, um artigo do Alexander Boot, B-O-O-T. O artigo chama-se Same Old Russia, Same Old Lies. A mesma velha Rússia, as mesmas velhas mentiras. Salisbury Review. www.salisburyreview.co.uk, United Kingdom. Procurem esse artigo lá, tá certo? Se não der para pegar no site, assina essa revista que merece. Esse artigo tem que ser traduzido, as pessoas têm que saber. Quer dizer, o camarada, o autor é um russo, ele conhece a coisa lá por dentro, tá certo? E o que ele conta a respeito do capitalismo russo atual é muito importante, tá certo? Então, olha, isso significa que a KGB hoje tem uma máquina de lavar dinheiro espalhada pelo mundo todo. A KGB tem um poder hoje muito maior do que tinha no tempo de Stalin. Tá certo? Agora, ninguém quer falar disso nem aqui, porque a coisa é tão feia, tão enorme, que dá medo.
né? E você acha que esses microcéfalos que estão aí em Washington, que você acha que tem envergadura para isto? Porque aqui também a decadência da política americana é muita. Quando você compara as pessoas de antigamente, você compara um Teddy Roosevelt, compara um Ronald Reagan com o que tem hoje, só tem funcionáriozinho. É tudo cagão, tem medo. Tá certo? Claro que ainda tem muita gente de valor. Aqui ainda tem muita gente de valor, não conseguiram acabar. No Brasil já acabou 100%. Não tem mais ninguém. Né? Quando a pessoa tem coragem, não tem cabeça. Você vê, por exemplo, esse senador Gerson Camata, homem de coragem, admiro, respeito muito o senador, tá? Que pediu uma CPI sobre as Farc, tá certo? E sobre a ligação do PT com a Farc. Tá aí, o homem tem 2 culhões. Só que acontece o seguinte, no mesmo dia ele pega e faz lá uma homenagem ao Sebastião Salgado. Sebastião Salgado é propagandista do comunismo, ele só faz isso, é só propaganda comunista. Né? Que é aquela história, as fotos do Sebastião Salgado, as fotos vêm já com um discurso ideológico implícito. O sujeito mostra lá um monte de criança esfomeada e já vê o discurso implícito, é culpa do capitalismo. Né? Quando evidentemente não é. O capitalismo não mata ninguém de fome. Quem mata de fome é o socialismo. Isso aí já está mais do que provado, é só estudar um pouquinho de economia, você vê. Nunca, ninguém matou tanta gente de fome quanto a China e quanto a União Soviética. Eles são insuperáveis nesse negócio, tá certo? Agora, como você tem, vamos dizer, já o discurso socialista na atmosfera, mostra lá as criancinhas magrinhas, pronto, é o maldito capitalismo. Quando você vai ver, aquilo acontece em regimes intervencionistas. O Brasil, por exemplo, fala em capitalismo brasileiro, é absolutamente ridículo. O governo controla 60% ou 70% da economia, é um dos países das economias mais regulamentadas do mundo, aí o empresário não pode fazer merda nenhuma, chamar o Brasil de capitalismo é gozação, porra! Tá certo? E o Brasil está na merda por causa disto. Agora, os mesmos caras que provocam a situação, esses mesmos que estão matando a pessoa de fome, com todo esse regulamento, com toda essa burocracia que não deixa a economia crescer, esses mesmos filhos das putas, tá certo? Dizem, é culpa do capitalismo. Né? E fazem um discurso de autoengrandecimento que é uma coisa monstruosa, monstruosa. Né? Olha aqui, até onde vai o autoengrandecimento? Veja, essa semana aí saiu aí um decreto, né, atribuindo aí uma pensão para o companheiro Diógenes, né, Diógenes José Carvalho de Oliveira, não é meu parente, tá certo? Uma bela pensão que, com os salários atrasados, vai dar R$ 400.337,73. Por quê? Qual é o mérito dele? Tá certo? Matou gente, ele foi o executor da matança do capitão americano Charles Chandler, tá certo? E até aquele mesmo crime que, veja, a direção da VPR, que era a organização que decidiu esse crime, era constituída, seu Wilson Egídio Fava, Valdir Carlos Sarapu e João Carlos Kifuri Quartinho de Moraes. E ele disse que não tem nada a ver com isso. Só tinha 3 dirigentes, porra! Ele não foi consultado a esse respeito? E depois esse filho de uma puta chamado Quartinho de Moraes, filho da puta, vagabundo, mentiroso, vigarista, salafrário. Ele, numa entrevista dada por jornal da Unicamp, se gaba de ter sido condenado por esse crime. Daí, quando eu escrevo que ele foi condenado por esse crime, baseado nas palavras dele mesmo, diz, fui caluniado. Então, o que é para fazer com um sujeito desse? Tá certo? Bater num cara desse? Não se bate em merda, porra. Merda a gente joga na privada e puxa a descarga. Né? Agora, entre os executores estava lá o Diógenes. O Diógenes foi premiado. Também, né, esse Diógenes também estava na ação que jogou uma bomba na biblioteca, na biblioteca do United States Information Service, na Vila Paulista, e estava passando pela rua um sujeito chamado Orlando Lovecchio Filho, que não sabia de merda nenhuma, foi estourado e perdeu uma perna. Tá certo? Lovecchio não recebeu nada até hoje. Agora, o autor do crime está recebendo 400 mil. Quer dizer, o que vocês querem? Como vai ter diálogo com um governo desse, porra? Eu não sei como é que um general brasileiro tem
A sem vergonhice, presta atenção, sem vergonhice, seu general, de bater continência para os filhos da puta que fazem uma coisa dessa. Como é que vocês consentem? O que aconteceu no Brasil foi um total desfibramento. O brasileiro perdeu todo o sentimento de honra. Ele, pela sua sobrevivênciazinha imediata, ele faz qualquer coisa, ele se ajoelha, ele lambe o pé, ele vende a mãe e entrega a mãe, e olha, entrega uma filhinha também de brinde. Olha aqui, eu tenho uma filhinha menor de idade, o senhor não quer levar também? É assim que está o brasileiro hoje. Olha, eu não tenho vergonha de ter nascido no Brasil porque eu não tenho culpa. Tá certo? Eu já falei. Eu sou um pobre espermatozoide que foi jogado do outro lado do oceano. Tá certo? Meus antepassados que vieram de Portugal e da Alemanha não sabiam o que estavam fazendo. Falam para eles, vamos para América, vamos para América. Os idiotas foram tudo para América. Né? Aí do alemão, português, bobão, no navio, acreditando que está indo para América, foi parar aí. Você está entendendo? Eu não tenho culpa disso. Então eu não posso ter vergonha, não tenho responsabilidade nenhuma disso. Né? Peraí, tem alguém na linha. Vamos lá, quem é? Alô? Alô, Olavo. Quem é? Geraldo Cotrim aqui de Atlanta. Você quer se parabenizar tudo bem? Trabalho? Tudo bem, graças a Deus. Rapidinho, senão o pessoal reclama. Tá bom, só quero que você comente alguma coisa sobre a Dilma Estela, rapaz. Quem é? O Lula quer fazer realmente dela a nova presidente do Brasil. Ah, Dilma. Aham. Pois é, a companheira, como é o nome dela? Esqueci. Companheira Estela, assaltou a casa do Ademar de Barros, lembra lá, em 69? Ela tem que explicar o que fizeram com aquele dinheirão que tinha lá, rapaz. E nunca explica. Não, cadê, ô dona Dilma, cadê o dinheiro da amante do Ademar, porra? Pois é, companheira Estela, agora tá aí, a nova candidata a presidente do Brasil. Já tem muita gente falando nela, muito governador pelo país afora falando que ela é a mãe do pai. E vai todo mundo bater continência. Só não puxa saco, a mulher não tem saco, mas... Né? Então, é só o que faltava mesmo, entendeu? Mas tá bom, lá, vou deixar espaço para mais alguém comentar com você. Foi um prazer falar contigo, que Deus te abençoe e continue aí nessa luta aí. Divergências políticas. Entre eu e essa dona não tem uma divergência política, tem uma divergência moral, uma diferença moral incomensurável. Porque, olha, eu não matei mosquito. Ó, a minha mulher testemunha que às vezes eu podendo evitar, aparece um rato aqui, eu cato o rato e jogo no meio do mato para não matar o rato, porra. É assim mesmo. Fique com Deus, Olavo. Deus abençoe você. A você também, meu irmão. Então, entre eu e essa gente, a diferença é imensurável. Porque se algum dia, Deus me livre, eu tiver que matar alguém, vai ser porque o sujeito fez tudo para me matar e eu não consegui fugir. Daí se ele me encosta num canto, né, daí eu falo, bom, vou ter que fazer alguma merda, porque entre eu e ele eu gosto mais de mim do que dele. Só aí mesmo. Mas Deus me livre até disso. Ok, tem outro na linha aí. Alô? Alô, Olavo, Marcelo de São Paulo, como vai? Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Olavo. Olha, estou pegando o gancho aí, porque você tratou de um assunto aqui que eu tinha anotado. Só para deixar claro aí, os jornais aí, o Estadão noticiou direitinho a história do Lovecchio. O cara perdeu a perna aqui no Conjunto Nacional. Ele não tinha nada a ver com a história lá. Nada a ver com a história, pois é. E ele tem uma aposentadoria aí por invalidez, deve ser uns 400 mil por mês. O cara que plantou a bomba lá, recebeu 400 mil reais. É esse mesmo que eu estou falando, o tal do Diógenes. E mais um amiguinho aí amiguinho do Quartinho de Moraes. Ele recebe 1.600 reais de salário. E mais 400 mil que diz que está atrasado. Isso. Não, ele já está recebendo os 400 mil certinho. Não vai ficar atrasado, não. Quer dizer, o algoz é premiado. E a vítima verdadeira, porra, acaba... Isso é feito oficialmente. Agora, como que o oficial do Exército Brasileiro, o oficial da Marinha, o oficial da Aeronáutica, pode bater continência para esses criminosos? Não dá para se conformar uma coisa nojenta? Não tem ninguém no Ministério Público para ver isso também, né? Não, também está tudo com o rabo entre as pernas. Sabe, a psicologia do brasileiro está toda naquela cena do Vidas Secas. Que um dia o soldado lá humilhou o tal o agricultor lá, coitado do Fabiano, deu safanão no Fabiano. Daí, tem um monte de gente em volta, o Fabiano não reagiu. Depois ele encontra o soldado sozinho no meio da caatinga. E ele é o dobro do tamanho do soldado. Daí ele vai dar porrada do soldado, mas quando ele vai, ele pensa assim, governo é governo. E desiste. Tu fala a palavra governo,
No Brasil o pessoal cai de joelho, cai de quatro, ou então já levanta a bundinha. Tá entendendo? É assim que brasileiro, a palavra governo é mais. É o contrário do americano. O americano falou governo, o americano já responde, fuck you. Você está entendendo? Se é do governo, não presta. É por isso que os Estados Unidos é grande, porque aqui o povo é que faz as coisas. Agora, quando o governo começa a se meter, como está se metendo cada vez mais, começa tudo a dar para trás. Agora, no Brasil, ninguém quer ser capitalista, ninguém quer ser empresário, ninguém quer ir por conta própria. Você quer ver uma coisa? Você quer ver por que o Brasil está nessa merda? Você vê aqui. Olha aqui a tiragem dos jornais brasileiros. Né? Esse pessoal fica botando banco e querendo ser os donos da opinião pública. Olha aqui. A Folha de São Paulo, em 2001, vendia 399 mil exemplares. Agora, tá certo? Daí foi baixando para 346, 314, em 2005 estava no 307. Olha, 307 mil, a última hora, tirava nos anos 50. Quer dizer, esses jornais, esse seu Otávio Frias, esse seu Marinho, entrega jornal para esses comunistas idiotas, esse pseudo-intelectual de bosta, tipo Mino Carta, tá certo? Para eles destruírem a imprensa brasileira. Esses jornais eram para vender 2 milhões de exemplares por dia, no mínimo. Dado o crescimento da população e o crescimento do número de alfabetizados, entre os anos 50 e hoje, era para os grandes jornais, o Globo, a Folha, venderam 2 milhões, 3 milhões por dia, 5 milhões, como vendem jornais japoneses, tá certo? Agora, vem aqui, 300 mil? Eu lembro uma vez que quando eu trabalhava no Estadão, veio lá uma comissão de jornalistas americanos para visitar e ficarem muito impressionados com o prédio, com as instalações. Eles estavam assim babando, mas isso é um grande jornal. Daí falaram, quanto tira por dia? Você fala, 200 e poucos mil. Daí eles não entendiam mais nada. Quer dizer, vocês têm tudo isso para fazer 200 mil jornal por dia? O que é isso? Isso é tudo fake, isso é tudo de papelão, é tudo fingido. Então, essa mídia brasileira é tudo fingido, eles não são de nada. Bom, eles não são nem um Samuel Weiner, né? Porque o Samuel Weiner vendia mais jornal. Não, eu trabalhei com o Samuel Weiner. Tá? O Samuel Weiner é mentiroso pra caramba, mas tem o seguinte, ele era jornalista, ele tinha o gênio do jornalismo. Esses caras não têm. O Samuel sabia o que era notícia, esses caras não sabem. Então, você acha que o Foro de São Paulo não é notícia? Tu reúne 100 e tantos partidos políticos, 10 governantes, num lugar escondido tal, e o jornalista sabe, isso não tem importância. Tem gente fazendo de conta que não tem importância até hoje. Ora, porra! Tem mais alguém na linha aí querendo falar? Ok, olha, um grande abraço então, Olavo. Abração, tudo de bom. Tudo de bom. Então, aqui, agora aqui vamos lembrar uma coisinha aqui antes de atender o próximo. Atenção! O governo britânico finalmente tomou um pouquinho de vergonha na cara e desistiu de deportar um iraniano de 19 anos, homossexual, viadinho, tá certo? Que ia ser mandado de volta para o Irã e ia ser executado. Olha aqui, turma do movimento gay, vocês não têm vergonha na cara. Vocês sabem quantos homossexuais o governo iraniano já matou, já executou? E não executou escondido, não, é oficial. Desde 1980 foram executados 4 mil gays e vocês não abrem a boca, seus filhos das putas. Agora, se a gente faz uma piadinha, nós somos criminosos. Quer dizer, vocês não têm vergonha na cara? Vocês não prestam? Né? Olha aqui, seu Luiz Motta. Quer dizer, matar gay no Irã pode. Agora, chamar um viado de viado, você é um puta criminoso. Vocês falsificam a estatística para dizer que tem uma epidemia de matança de gay no Brasil, que não tem nenhuma, é insignificante o número, comparado ao número total de crimes. A violência contra homossexuais é absolutamente insignificante, isso eu digo e provo, já provei em artigo. Então vocês ficam maquiando para fazer de conta que estão sofrendo violência. Mas onde sofre violência mesmo, vocês não falam nada. Assim como não falam em Cuba. Em Cuba, eu vi documentário, eu vi a situação aflitiva, né? Os caras travestidos de rua, coitado, não podem meter a cara na rua, que vai preso e apanha, tá vendo? Ou desaparece. Isso vocês não têm dó. Tá? Vocês têm dó desses carinhas que estão com o cu cheio de dinheiro lá no Brasil, você está entendendo? Sendo bem tratado, paparicado, daí alguém faz uma piadinha, vocês dizem, os direitos humanos! Vocês não têm vergonha, porra! Alô, quem é? Alô, Olavo? Eu?
Boa noite. Boa noite. Everson Cavalheiro, de Campinas, tudo bem? Não ouvi o seu nome. Everson Cavalheiro, de Campinas. Everson Cavalheiro, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Tudo Eu bem. estava fazendo, rapidinho, fazendo um gancho aí no assunto aí dos jornais, do Samuel Weiner. Ontem, me lembrei, ontem nós tivemos uma hora de programa, 11 anos da morte do Paulo Francis, na GNT. Maravilhoso, maravilhoso. E a gente tem, ontem eu senti assim, a diferença de que nesses 11 anos, como o jornalismo no Brasil, como a esquerda calou todo mundo, né? É impressionante. É impressionante. Eu voltar no... 11 anos aconteceu... As pessoas precisam ver, assistir, deve reprisar essa semana, o Paulo Francis, uma hora dedicada só a pedaços de programas do Manhattan Connection. Fantástico, a gente sente a diferença do que nós estamos vivendo hoje. Você sabe quem que o Paulo Francis aprendeu jornalismo? Eu conheço a história. O Samuel Weiner. Sim, ele fala. Olha ali com o Samuel e viu como é que se faz. Como vi. Samuel já está meio velho gaga, mas ainda tinha o gênio. É verdade, mas o Samuel, mas ele não deixa de, inclusive, fazer uma crítica ao Samuel Weiner, né? Mas o Paulo Francis foi brilhante, brilhante. Nós o brasileiro só precisa se dar conta do que nós já perdemos nesse país. Ora, tem razão, tem razão. É uma diferença brutal. Eu fiquei ontem muito triste, muito chateado, porque realmente o Paulo Francis estava à frente do nosso tempo. Coisas hoje, por exemplo, que você mesmo comenta, ele já comentava, desculpe, mas fazer essa comparação há 11 anos atrás. Foi muito rápido, essa estupidificação brasileira foi muito rápida. Para encerrar, Olavo, só eu queria fazer esse lembrete, se você tiver condição, porque foi muito bom ter visto o Paulo Francis depois de tanto tempo, foi realmente muito importante. E para as pessoas que não conheceram, não viveram essa fase do Paulo Francis, seria muito importante ver essa reportagem para, sabe, às vezes entender, porque essa nova geração não tem noção do que está acontecendo no Brasil na velocidade que está acontecendo. Não tem mesmo, não tem mesmo. Não tem, e acho que... Todo ano é uma nova leva de eleitores que não sabem nada. E exatamente. Tá no mercado para ser enganado pelos PT e essas coisas. É PT, é Tucano, essa gente toda, pô. Ele falava aí, inclusive ele falou isso ontem, a liberdade que se tinha há 11 anos atrás, parece que nós estamos vivendo numa ditadura hoje, pior do que a ditadura militar, pô. Vai acostumando, tá vendo? O pessoal acostuma com tudo. Você senta numa piroca de rinoceronte, daqui a pouco você não sente mais, você tá entendendo? Fala, até que não é tão ruim assim, você tá entendendo? É verdade. É uma coisa horrorosa. Olavo, eu quero aproveitar como membro... Período de maior liberdade. No tempo da ditadura a gente tinha mais liberdade do que hoje. Com certeza. E eu escrevia coisa contra a ditadura, todo mundo escrevia. Você tinha 20 jornais de oposição nas bancas. Hoje você não tem nenhum. Imagina verdade. A ditadura. Imagina se a ditadura ia conseguir esconder uma coisa do tamanho do Foro de São Paulo. A ditadura não conseguia, mas esse governo consegue. Quer dizer, os jornais estão sob censura, sob autocensura. Em todo lugar tem lá os Luiz Garcias, né? Os Moreiras Leites, né? Os Minos Cartas. Estão tudo lá para não deixar sair o que não convém. Olavo, eu não entendo por que ninguém toca. Eu acho que eu vi essa semana retrasada alguém tocar no Foro de São Paulo no assunto, mas não há, sabe, não há uma iniciativa. Começaram a falar, mas só para dar impressão, né? Não está acontecendo nada. Quer dizer, olha, a credibilidade do jornalismo brasileiro, eu não preciso condená-la, porque ela já está condenada. Você vê os números da venda avulsa dos jornais, a número de circulação dos jornais, já está condenado. O povo não vai ler essa merda. É verdade. Não dá vontade nenhuma. Porra, o maior jornal vende 314 mil. Ora, vamos pra merda. Isso não é jornalismo. É verdade. Hoje o único canal de informação realmente que alguns poucos têm condição, né?
É a internet. Internet. Se não fosse isso, nós estávamos fodidos. Nós estamos na fila esperando para falar. Deixa eu só dar um recadinho. Dia 9 de abril, o reverendo Caio Fábio vai iniciar o lançamento do livro dele, no Divã de Deus, e vai começar aqui em Campinas, no Cultura. Eu não dispenso maiores comentários do reverendo Caio Fábio, que tem sido um canal de Deus na minha vida e de muita gente. Uma pessoa que eu endosso, e olha que eu não endosso qualquer um, porque eu sou protestante há mais de 30 anos. Eu conheço muito bem o ser humano, mas tem sido uma bênção, tem levantado aí muitas obras que ninguém... Porque coisa boa ninguém fica sabendo, né? Só fica sabendo das coisas ruins, né? Espero que... Não estou informado a respeito do pastor Caio Fábio. Espero que você tenha razão. Com certeza. É uma pessoa que merece toda a consideração do meio evangélico. Quem tiver oportunidade, ele vai estar em Campinas, dia 9, lançando o último livro dele, no Divã de Deus. É uma pessoa Everton, mas fantástica. Pro próximo, senão vão achar ruim com a gente. Tá legal. Fica com Deus, Deus te abençoe. Eu também. Quem está na linha? Alô? Alô, quem está na linha? Alô, quem fala? Alô? Alô, Olavo? Eu? Olavo, aqui é Eduardo, de Campinas. Oi, Eduardo, tudo bem? Outro conterrâneo. Verdade. Fale rapidinho. Olavo, eu queria dizer duas coisas. A primeira é que eu concordo com você em gênero, número legal, quando você diz que os militantes homossexuais, na verdade, não militam porra nenhuma. São uns mentirosos, farsantes. Uns mentirosos. Olavo, eu inclusive até deixei recado no seu Orkut esses dias. Eu, quando era jovem, fui enganado por uma ONG dessas. Aí hoje, o dono da ONG se filiou ao PCdoB. Aí sabe o que eu falei pra ele quando eu disse que Mao Tse Tung deixou 30 milhões de chineses morrer de fome? Ele falou, não tô preocupado. Pois é, isso pode. Isso pode. Aqui, meu filho, depois vem falar de direitos humanos. E depois vou dizer um recado para todos os gays. Se você for realmente ofendido, perseguido, se você sofrer perseguição real, fala comigo que eu te defendo. Eu te defendo pra valer. Esse filho das putas, não. Olavo, eu nunca sofri perseguição nenhuma. Agora que eu vejo isso. Eu tô na imprensa faz 40 anos. Tá cheio de viado da redação. Tudo foi sempre bem tratado, sempre foi respeitado. Ninguém falava uma palavrinha contra eles. O que há? Eu nunca vi isso, porra. Não é possível que eu não tivesse visto ao longo de 40 anos da profissão. Exatamente, Olavo. Eu vi o sujeito ser discriminado por ser católico, isso eu vi. Isso também. Aliás, eu sou católico, Olavo. É um pouco difícil ser católico e ser gay, mas enfim. Não, vai em frente, meu amigo. Bom, isso? Outra coisa que eu faço... Crê em Deus, Deus nos conhece todos de trás para diante, sabe que a gente não presta, todos nós. Isso é verdade. A outra coisa é que eu faço economia na Unicamp e, Olavo, eu sinto vontade de desistir do curso. Não dá para aguentar. Não dá. Pega o livro do von Mises. Ludwig von Mises é o grande economista do século XX. Olavo, é Marx o dia inteiro. Não aguento mais. Pois é, Marx não entendia merda nenhuma de economia, porra. Aquilo é tudo furado. O capital, olha, eu no começo achei que Karl Marx tinha razão. Depois eu fui ver, achei que estava errado. Depois eu vi que não era só errado, que era absurdo. Depois eu descobri que além de absurdo era mentiroso, falsificado. Não sobrou merda nenhuma. Olha, daquele pessoal que estava na esquerda comigo naquela época, ninguém estudou mais essa coisa do que eu. Não só Karl Marx, mas Lenin, Georg Lucas. Estudei essa merda toda, me intoxiquei disso. Tá certo? E quando estou falando mal disso, não estou falando mal dos outros, não estou falando mal de mim mesmo, que era um idiota 40 anos atrás. Eu vi o seu debate com a Lower Café, deu dó, coitado. Dá dó mesmo, né? Dá dó. Tem mais um na fila aí para falar. Tá bom, então. Vai, Fred Marcelo, não se preocupe com essas coisas. Olha, não se atormente. Não se atormente, porque se você se atormenta, é o diabo que sai ganhando. Obrigado, Olavo. Não se persiga a si mesmo. Tá bom. Pede ajuda para Jesus Cristo, os outros não. Eu peço toda noite. Vai firme. Abraço. Um abraço, tudo de bom. Alô, quem é? Oi, Olavo, é o Arthur de São Paulo. Arthur, tudo bem?
Tudo bom? Olavo, você falou do Irã, eu lembrei de uma coisa, Olavo. O pessoal da esquerda aqui fala que é a favor dos direitos da mulher, dos homossexuais, da liberdade, mas quando é o assunto Oriente Médio, eles estão sempre contra Israel e sempre do lado dos maiores ditadores do mundo. Pois é, vai ver se o governo de Israel põe alguém na cana por ser viado. Não põe. E eles estão sempre apoiando os árabes, que são os maiores violadores de direitos humanos do mundo, assassinam os homossexuais, tratam mulheres como escravas e tem total apoio da nossa esquerda, né, Olavo? O pessoal tudo acha bonito. É incrível. Eles só falam de direitos humanos para eles, é só slogan, é só emblema, é só propaganda. Quando você vai ver a coisa substantiva mesmo, eles não querem saber de nada. É um absurdo, né? Não se trata de política. Para mim, o nego pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser o que quiser. O problema não é esse. Tem um mínimo de honestidade, seriedade que tem que ter. Claro. Se você acompanhar ao longo dos debates, você vai ver que muitas vezes, assim, o pessoal da direita tinha razão, outras vezes o pessoal da esquerda tinha razão. É preciso, num país normal, tem que ter direita, tem que ter esquerda. Mas espera aí, direita e esquerda é uma coisa. Mentalidade revolucionária é outra completamente diferente. É verdade. E Olavo, eu queria que você desse uma palavrinha aí sobre o que você acha que os Estados Unidos ou Israel devia fazer em relação ao Irã. Já devia ter atacado aquela coisa há muito tempo. Os caras estão fazendo bomba atômica lá. Só que é o seguinte, eles não atacam porque eles estão com medo da China. Porque a China e a Rússia estão lá ajudando. É verdade, é um absurdo. O problema de fato não é o Irã. O problema é China e Rússia. Leia os artigos do Lev Navrozov no newsmax.com. Esse cara está sabendo das coisas. Às vezes ele exagera no antibuchismo dele, mas ele tem razão. Na parte substantiva ele tem toda a razão. Porque o presidente do Irã ameaçou apagar um país do mapa, que é Israel, que é um país membro da ONU, e a esquerda ama ele, né? É um absurdo. No fim, quem vai resolver essa coisa é Israel. Já resolveu uma vez na Guerra dos 6 Dias, no fim vai sobrar para Israel resolver tudo de novo. Se Deus quiser, Olavo, um abraço para você e parabéns. Cheio de cagão. Parabéns, Olavo, um abraço. Obrigado. Então, gente, olha, o nosso tempo está aqui acabando. Quantos minutos nós temos aí? Um minuto? Então não dá para falar mais nada. Eu ia comentar aqui uns comentários idiotas feitos por um tal de João Galamba na revista 5dias.net. O cara leu minha entrevista na Atlântica e não entendeu merda nenhuma, tá falando tudo ao contrário. Puta, não dá nem gosto. Agora, e esse pessoalzinho de blog, de Orkut, que fica reclamando de tudo? Reclama até que minha mulher e minha filha ri das minhas piadas. Você queria que elas chorassem, os seus idiotas? Vamos parar de viadagem. Bom, então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.